Fala, tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, Wilson Oliveira, criador do canal Tropa da Pintura Automotiva e sócio proprietário da oficina de pintura Tropa da Pintura Automotiva, né? Funilaria e pintura. Hoje é o primeiro dia de trabalho do ano, então, antes de qualquer coisa, eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um, que esse ano seja extraordinário para vocês, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, a empresa de vocês. Esse ano vai ser topzera. E a gente começou com a oficina com bastante carro, tá? A gente tinha dois, que é um Veloster, que já está há muito tempo aqui na oficina, o cliente abandonou ele, eu já até falei que agora é nosso, é uso capião, daí acabou. E também tem um Focus branco. Além disso, tem outro carro que não está aqui, a peça está aqui, que o vídeo vai ser sobre ele, que a gente já vai começar a conversar. E aí entrou esse Corolla, entrou aquela Creta, entrou esse Honda, tá? Esse Honda que a gente já pintou algumas vezes, agora a gente vai pintar esse lado todo. Inclusive, ó, a gente já pintou esse paralama faz algum tempo. Capô também, riscaram o carro de fora a fora aqui e veio para pintar esse lado todo. Mas além desses carros, tem mais 1,30, eu acho que o meu sócio foi levar o cliente em casa, não vi direito que carro que era. E igual eu falei para vocês, ó, o Veloster, que já está aqui há muito tempo, sem bateria, já não funciona mais. Toda vez que a gente tem que manobrar, a gente tem que fazer uma chupeta, uma ponte, né? Não está pronta ainda, que a gente tem que fazer polimento e higienização nele, mas a gente não fez porque a gente já sabe que o cliente não iria vir buscar o carro. E aqui nem da oficina, vai para um lado, vai para o outro, aí tá para manobrar, a gente sabe que iria acabar perdendo todo o trabalho que a gente fez, né? Aqui a gente está com um probleminha técnico, essas duas lâmpadas no meio queimaram, vocês já sabem, né? Primeiro dia de trabalho realmente do ano, daí fica difícil de achar alguém que tenha essas lâmpadas aí para vender, mas a gente já está correndo atrás. E o outro carro que eu falei para vocês é esse aqui, o Focus, que o Mael está desmontando os dois para-choques e vai ser pintada essa porta também com um alongamento nessa dianteira. Só que eu quero falar com vocês, falar para vocês, mostrar para vocês, né, o trabalho que a gente vai realizar no para-choque de um Focus também, mas não é esse. É esse Focus aqui que o Henrique começou a fazer o lixamento dele. Esse carro entrou aqui, esse para-choque entrou, na verdade, no último dia do ano, né? No último dia de trabalho, a gente conseguiu lixar, conseguimos aplicar primer. O cliente, quem trouxe o para-choque, o cliente não trouxe o carro, o cliente trouxe uma peça do para-choque que picou tudo para a gente fazer a tinta. Esse aqui é um para-choque paralelo, não é um para-choque paralelo bom, a gente conhece, né? Um para-choque paralelo já veio com bastante defeito no plástico, um acúmulo excessivo mesmo de plástico, de material nos cantos. A gente fez recuperação mesmo assim, né? Mesmo ele sendo novo, a gente teve que fazer recuperação, que essa parte estava toda para dentro, a forma que acabaram prendendo. Trouxeram também, o cliente que trouxe também todas essas grades aqui, e a gente não conseguiu testar nada, né? Eu digo testar no carro, a gente não conseguiu testar. As grades, na verdade, chegarão hoje, né? Não chegaram ainda, mas a gente começou a trabalhar nele porque a gente não pode perder muito tempo. Nesse tipo de situação, o que acontece? Ali foi tirado todos os acúmulos de plástico que tinha, recuperado, lixado bem com uma lixinha 800 com água e sabão, lixado bastante mesmo, né? Daí fizemos a recuperação com um soprador, 2 demãos de seladora para plástico e 3 demãos de primer PU. O Henrique está fazendo o lixamento 400, né, Henrique? 400, 600 e 800, que agora a gente mudou a nossa forma de trabalhar, a gente não está mais usando 320 aqui, a gente está usando bastante lixa 400 para taquear, depois lixa 600 e 800, foi um teste que eu fiz no final do ano passado e foi muito bem, porque a gente usa as lixas aqui, ó, da Riken, né? E ela corta legal, então a 400 a gente já consegue
taquear legal e depois refinar com 600 e 800, tá bom? No para-choque a gente já estava fazendo isso, né? Todo para-choque a gente sempre entra com 400, nunca entra com 320. Mas quando é peça do carro ali, que foi feita a recuperação, tudo a gente começava taqueando com a 320, depois 400 e 600. Agora vai ser 400, 600 e 800 finalizado. Então ele lixou bem com uma lixinha 400, depois 600 e agora está finalizando na 800 para eu fazer a pintura. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, nesse tipo de situação, eu tenho que deixar o cliente bem ciente que nós não temos responsabilidade nenhuma se, por exemplo, o para-choque e ali, na hora de encaixar, não ficar legal. A gente não tem responsabilidade nenhuma se, por exemplo, o para-choque ficar diferente a cor. Porque a gente não viu o carro, tá? A gente não encaixou o para-choque no lugar também para ver certinho se estava dando as aberturas, os gaps ali, tudo legal, se ia ficar 100%. A gente não viu o para-choque dianteiro, se estava ou não diferente a cor, né? Igual eu falei para vocês, eles trouxeram uma peça do para-choque dianteiro para a gente fazer a tinta. A gente só foi na do cliente, né? Claro que a gente guardou também a peça que eles trouxeram, para na hora de pintar e se encaixar, ficar diferente, mostrar para ele, ó. Chapinha nossa, a peça que vocês trouxeram tá igual, problema da diferença de cor, então é que o para-choque já estava antes. Esse tipo de serviço não vale a pena pegar? Eu vou falar para vocês assim, ó, que depende muito da conversa que a gente tem com o cliente. Ao conversar com o cliente, a gente já consegue imaginar como que ele é. Se ele é um cara que sabe conversar, se ele está ciente de tudo, né? Porque dependendo da situação da conversa, vale a pena nem pegar o serviço para não ter problema e acabar se incomodando. Porque quando ele fez o orçamento com a gente falou para ele o seguinte, cara, a gente vai atrás desse para-choque, a gente tem uma empresa que traz para-choque para a gente paralelo, que a gente confia muito, já conhece, já pede direto, claro que sempre com a autorização do cliente, o cliente sempre vai saber que é um para-choque paralelo. Para-choque usado a gente não compra pela internet, tá? Quando é usado, eu compro aqui. A gente tem que ir nas autopeças, tudo, procurar, né? De qualquer forma, a gente tem que parar para procurar esse para-choque. Se o cliente trazer, show de bola, mas na entrega da peça, a gente já disse que é de total responsabilidade do cliente e dessa vez foi até diferente porque o carro nem veio, né? Se o carro tivesse vindo ainda, a gente ainda conseguiria ter pelo menos uma noção de cor, né? Talvez desmontar o para-choque e dar uma encaixada ali rapidinho, que a gente não ia perder muito tempo para ver a questão de gap, de abertura, tudo certinho. Então fica de total responsabilidade para o cliente. Só que se eu fizesse, se eu corresse atrás, se a gente tivesse que procurar esse para-choque, a gente sim coloca um valor em cima. É óbvio, não tem como um profissional que trabalha aqui com a gente correr atrás, procurar a peça, ver se é a peça certa, ver se a peça está com muito material, principalmente se for um para-choque usado, que a gente sai da oficina para ir nas autopeças para ver se o para-choque está bom, acaba criando uma conta e essa conta tem que ser paga e nada mais justo que o cliente pagar essa conta. E se ele trouxer o para-choque, é óbvio, né? Tem pessoas que acham que a gente vai cobrar em cima da peça que ele trouxe. Claro que não. Ele trouxe, a gente olhou, é a peça certa, a gente começou a trabalhar. Show de bola, todo mundo fica feliz, o serviço é feito rapidamente, principalmente se for peça nova, né? Agora, o que pode acontecer da gente cobrar é se ele trouxer uma peça usada, que já tenha muito material, que já seja uma peça problemática, aí a gente sim é obrigado a cobrar em cima. Horas trabalhadas, pessoas. Se eu levo 5 horas para fazer um para-choque, ele trouxe para mim, esse para-choque tem bastante material, eu vou levar 8, eu tenho que cobrar essas 3 horas a mais, tá bom? E eu vou mostrar para vocês, né, um pouco da pintura ali, mostrar para vocês também a hora que a gente estiver encaixando o para-choque no lugar. Vamos ver como é que vai ficar a situação do para-choque dianteiro daquele Fox ali.
Então vamos lá, tropa, vamos pintar? Para-choque dianteiro de Fox que tá aqui. Fox da Volks, que tem o Fox da Ford, né? O cara acaba falando rápido, acaba se atrapalhando um pouquinho. Então tá aqui o para-choque dianteiro de um Fox da Ford, não, de um Fox da Ford, não, de um Fox da Volks, que a gente vai fazer a pintura. Vou começar fazendo a limpeza, tá? A limpeza você já sabe como é, padrão, não mudou nada, paninho, que só fica aqui dentro da oficina, dentro daquele balde ali. Aqui é outro também, que a minha brigueira caiu dentro do balde. Mas ó, esse balde, paninho com água sem produto nenhum. O que eu faço? Passo primeiro ele, tá? Bato um ar, depois passo esse aqui, que eu tenho que fazer a substituição da água, que é água e Ajax em um paninho que só fica dentro dele. Bato bem um ar, passo um desengraxante e o pau pega, a gente começa a fazer a pintura. Então tá aí. Aplicamos a primeira demão de tinta. Já se passaram aí 10 minutos. Não foi tão carregado, igual normalmente eu aplico. Mas foi aplicado uniforme, parelho, com a pistola Kaizen Tech 6000, bico 1.3, 2 voltas da agulha, leque todo aberto e cerca aí de 25 PSI, tá? Paninho pega pó padrão, paninho pega pó. Algumas pessoas acabam se confundindo, achando que é só para quem aplica pulverizado, né? Quem aplica mais molhada não precisa. Paninho pega pó, ele ajuda bastante porque ele é antiestático, então ajuda também na questão da sujeira. Ele tira qualquer contaminação que possa ter caído sobre a superfície da peça. E ele auxilia demais, tá? Muito mesmo. É algo que que o paninho pega pó não pode faltar, que é a questão do alongamento, tá? Que a gente acaba difuminando, principalmente em cores com grande concentração de alumínio, e acaba jogando muito alumínio, deixando suspenso, para a gente não vir com mais uma demão em cima e dificultar a orientação dele, dificultar a ancoragem. Daí a gente passa o paninho pega pó, tá bom? Vamos lá então para segunda demão de tinta. Tá aí, tropa, segunda demão aplicado. Dessa vez um pouquinho mais de cobertura, né? Pra gente conseguir manter o padrão de 3 a no 4, 3 a no máximo 4 demãos de tinta. O cavalete aqui é da Multiplica Car. Top, bom demais pra gente fazer. Vocês viram, né? Que eu acabo conseguindo movimentar ele para fazer a parte de baixo, os cantinhos, tudo. Cavalete show de bola, tá? E o gurizão lá é o Breno. Só chamar ele, vai lá no Instagram e bota Multiplica Car. Multiplica Car. Ou vai lá nas pessoas que eu sigo, fica mais fácil de vocês acharem ele, tá? Eu vou, na verdade, deixar aqui, ó, o arroba dele no Instagram certinho para quem quiser comprar um cavalete com ele. E agora vocês já sabem, né? Vamos esperar um intervalo de 10 minutos, passar o pano pega pó e provavelmente última demão de tinta. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu curto demais o que eu faço.
Eu gosto muito mesmo, muito, de pintura automotiva. Pintura automotiva a gente fala, né? Mas é num geral, né? Pintura, funilaria, preparação, polimento, pegar a parada toda destruída, pegar o problema de uma pessoa, né? Que eu sempre falo que o problema nunca é nosso, o problema é sempre do cliente. E a gente acaba solucionando esse problema para o cliente. E deixar bonito, novo, ainda mais carro que carro, para muitos lugares no mundo é apenas um utilitário, né? Para a gente aqui no Brasil, o carro realmente é uma conquista. Eu estava olhando agora e trabalhar em cima disso é muito legal. Eu estava olhando aqui agora, lembrei que a gente tem que trocar essas lâmpadas e aquelas duas lâmpadas e mais uma lâmpada lá do final. Aquela última lá queimou. A gente estava fazendo, tinha acabado de fazer a substituição dos plásticos da cabine, ela queimou. Por isso até que tem um remendo nela aqui, ó, e a gente conseguiu resolver. E essa daí eu tenho que comprar. No final do ano a gente entrou de VAP em tudo, tudo. Queimou alguma lâmpada, hein? Então vamos lá, tropa. A provável última demão de tinta, mas claro, passar o paninho pega pó bem rapidinho aqui antes. Nos intervalos entre cada demão, como sempre, né? Acabamento bem bonito essa pistola deixa, tá? Bem bonito mesmo, deixa um acabamento bem fino. Ela é bem econômica. Recomendo. Recomendo muito ela. E logo logo aí a gente vai ter novidades, tá? A gente vai ter novidades. Vou falar aqui que eu já falei nas outras redes sociais. Esse ano a gente vai ter a pistola da tropa da pintura automotiva. Uma pistola que foi criada aqui dentro da oficina mesmo. Como assim criada aqui dentro da oficina? Não é que eu peguei as máquinas, forjei o aço, não. Eu peguei essa pistola que eu estou usando aí, que é a Kaizen Tech 6000, e transformei ela toda na pistola que seria ideal pro tipo de acabamento que eu gosto de deixar, tá? Então, exemplo, botei bico 1.3, aumentei passagem, troquei capa, troquei agulha, troquei também questão de leque. A pistola vinha, eu testava ela, falava o seguinte, ó, deixava anotadinho, tem que arrumar isso, isso, aquilo. Eles levavam para a fábrica e faziam, devolviam ela para mim. Eu usava ela, acho que dá para dar mais um golinho aqui e tal. Essa capa eu não gostei, quero outra. Eles arrumavam outra capa para mim. E aí eu fazia o teste até chegar numa aplicação, né? Uma pistola que realmente seja econômica, que deixe um acabamento top, fino. Novidades, tá? Não vou falar muito também para deixar para falar um pouco quando eu tiver com elas em mãos, né? Pistola tropa da pintura automotiva. Então, dessa forma que eu falei para vocês, que ela acabou sendo criada aqui dentro, tá bom? Bom, tropa, com a mesma pistola Kaizen Tech 6000, eu vou colocar aqui 26. Calma que tá um pouco embaçada aqui. Ali é 2.0. Tá em torno de 28, 29 PSI. Sempre um pouquinho abaixo de 30 libras, né? Sempre um pouquinho abaixo de 2.0 barra de pressão. Na verdade, 2.0 é pouca coisa abaixo de 30. Se vocês olharem 2.0 barra de pressão, vai dar 29 ponto alguma coisa PSI. Leque tá todo aberto e 2 voltas e meia da agulha. Lequezão. Vamos para primeira demão do verniz HS da Anjo.
Bom, tropa, a minha primeira demão é igual vocês viram aí. Eu nem me preocupo tanto com os cantos e nem essa parte de baixo aqui, que eu sei que a gente não vai fazer polimento nos cantos nem na parte de baixo, mas eu aplico verniz, tá? Na segunda demão, aí sim eu faço bem caprichado os cantos e bem caprichado essa parte de baixo, ficando com apenas uma demão, né? Não precisa mais que isso, aonde a gente não vai precisar fazer polimento de qualquer forma. O intervalo vocês já conhecem, intervalo de 10 minutos. E esse foi o acabamento da primeira demão de verniz, tá? Acabamento bem bonito, bem limpo, né, tropa? Tropa, ficou lindo demais. Demais mesmo. Penúltimo carro que eu pintei no ano não precisou fazer polimento, que era um para-choque também. Para-choque de uma L200, para-choque e duas polainas, né? Eu sempre falo para vocês que é raro e acontece quase nunca mesmo de fazer uma pintura que não precisa fazer polimento. Essa, enquanto eu estava aplicando, eu achei que não precisaria também, mas eu já vi que caiu num cisquinho aqui, ó. Então a gente não conta como pintura perfeita. A pintura perfeita é se não cair nenhum cisco, né? Lembram da série Em Busca da Pintura Perfeita? Então, aqui caiu mais um também. Que caiu um bem miudinho. Mas ficou bom, ficou topzera. E eu vou mostrar pra vocês duas demãos do verniz HS da Anjo diluído em 10%. Então é isso aí, para-choque prontinho. Agora sim a gente liga pro cliente. Eu ligo pro cliente só depois que ele tá pintado mesmo, porque esse é um para-choque, esse é um carro que ele não pode parar, por isso que o carro não tá aqui, ele tá rodando com o carro, o para-choque batido mesmo, porque ele tem que trabalhar, né? Usa o carro pro dia a dia. Agora eu ligo para ele, vamos ver se ele vem amanhã pra gente fazer a montagem e aí a gente dá continuidade no vídeo. E aí, o que vocês acharam? Ficou top? Topzera? Ou ficou mais ou menos? Bom, tropa, começamos a fazer a montagem do Fox. Vocês viram aí como é que estava o para-choque dianteiro. Já não foi o dono do carro quem trouxe esse carro aqui pra gente fazer a montagem, por isso que eu não estou falando muito próximo dele ali, né? Ele acabou vendendo o carro para outra pessoa e essa pessoa trouxe pra gente fazer a montagem. A grade do meio já encaixou, tá? Deu bastante trabalho, não adianta, quando tudo é peça paralela, dependendo ainda da peça que for, acaba nos dando muito trabalho na hora da montagem. Como eu falei para vocês, o carro não estava aqui, então eu não sabia como que esse carro estava, tá? Enquanto isso eu tenho para pintar aqui essa peça que é de um Audi, depois eu vou pintar essa Tracker aqui,
para-choque dianteiro e para-lama. E eu vou fazendo um pouco da filmagem, né? Igual vocês viram ali, encaixando a grade, tudo direitinho ali, ele montado. Mas a gente não vai fazer um vídeo completaço, porque eu até queria mostrar bem o passo a passo da montagem, mas infelizmente não vai ser possível. Chegamos aqui no horário do meio-dia. Hoje está fechado a oficina no horário do meio-dia. Eu fui almoçar fora, normalmente eu almoço aqui. Mas finalizando ali o vídeo do Fox, né? A gente fez a montagem, o cliente ficou bem satisfeito, gostou bastante do resultado como ficou. Eu sinceramente, os gaps ali, as aberturas, quando a gente encaixou, não ficou 100% mesmo. Para-choque paralelo, né? Um para-choque que a gente já conhece, não é por ser paralelo. A gente compra bastante, a gente tem uma empresa, né, que é de total confiança nossa, que traz, que a gente já conhece as peças paralelas dele, né? E aquele ali foi, igual a gente falou durante o vídeo todo, foi o cliente quem trouxe o para-choque, trouxe as grades, então a gente fez meio que no escuro. Eu não gosto de trabalhar assim, mas o cliente estava com muita pressa e no final ele tinha vendido o carro e eu não sabia, né? Então a gente fez meio que com a luz apagada, mas graças a Deus deu tudo certo. O cor encaixou, deu muito trabalho. Os milhas a gente teve que fazer recortes ali porque realmente não estava nem entrando, né? Tinha muito plástico. A gente teve que também encaixar as grades e nas presilhas pelo lado de dentro botar alguns parafusinhos porque não estavam segurando, ela acabava escapando e ficava uma ponta muito feia para fora ali, as partes de grade. Mas no final o cliente até não quis ficar no escritório, ficou aqui do nosso lado montando, ele viu a gente fazendo aquelas enjambração, né? Ele disse, não, o importante é ficar bom e tal, e acabou ficando. E graças a Deus o serviço deu certo. Eu estava muito preocupado mesmo, é uma parada que, igual falei para vocês, normalmente eu não faço esse tipo de trabalho, mas como a gente não tinha serviço nenhum, é um para-choque que já tinha ficado do ano passado aqui pra gente fazer a preparação e pintar e tal, então eu acabei fazendo dessa forma mesmo, tá? Mas igual eu falei aqui, não, na verdade isso eu ainda não falei. Vocês fiquem bastante ligados nessas situações para no final, ao invés de ser lucrativo, acaba sendo uma dor de cabeça. Beleza, tropa? Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo do seu lado direito está escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação sempre que eu postar um vídeo. O YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês já sabem, né? Não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tamo junto e um abraço. Vamos lá ver como é que ficou a tracker. Nada a ver com o rolo, né? Mas aqui eu pintei ela com um acabamento topzera, tropa. Olha só isso. Coisa linda. Pintura bonita. Era um retoque aqui, né? Mas a gente invernizou o paralama todo. Esse para-choque, na verdade, era o lado de lá que era pra gente fazer, que tava bem ralado, bem raspado. Daí eu falei pro cliente que ia aplicar um vernizinho no para-choque todo, mas não me controlei. A hora que foi sacado o para-choque eu vi que estava bastante pinicado e aí a gente fez uma cortesia pro cliente. Não é sempre, tá? Que a gente faz isso, a gente já conversou sobre essa questão de cortesia, mas hoje eu tava bonzinho.